Não sei se você, pela leitura que o Júlio fez agora, não sei se você já ouviu essa história aqui sobre Jesus. Esse momento que ele se transfigura. Mas o que é isso que aconteceu com ele? O que está acontecendo é que Jesus fez uma multiplicação dos pães, e o povo no outro dia estava atrás dele, atravessaram o mar da Galileia ali, o mar de Tiberíades, que era chamado, e encontraram ele do outro lado, e Jesus falou para ele, olha, vocês estão procurando, não por causa dos sinais, porque antes era por causa dos sinais. Inicialmente era por causa do ensino, depois era por causa dos sinais que ele fazia. E depois, agora, da multiplicação dos pães, Jesus fala para ele, olha, vocês já não estão me procurando mais por causa dos sinais. Vocês estão procurando porque a barriga de vocês se encheu. Vocês estão satisfeitos com esse alimento. Vocês não estão querendo saber quem eu sou, qual é a minha missão, qual é o meu ensino. E eles, no meio da confusão, no meio de Jesus, Jesus foi bem claramente realista com eles. Aí Jesus fala, no debate que Jesus teve com eles, já tinha acontecido algumas vezes alguma coisa semelhante, mas Jesus já abre bem o jogo. Jesus fala para eles, vocês estão querendo me até colocar como rei, mas daqui a alguns dias vocês vão clamar pela minha morte. Vocês torcerão para que eu seja eliminado da terra. Então eu não caio nessa de vocês quererem me tornar rei. Vocês não entendem quem eu sou. Jesus sai dali, então pergunta para os discípulos: o que dizem as pessoas a meu respeito? O que dizem aquilo que eu sou? E aí alguns falam, João Batista, né? Elias, talvez um profeta que ressuscitou, eles estavam se referindo, em Mateus vai falar que talvez seria Jeremias. E aí Jesus olha para os discípulos bem firme e fala, e vocês, quem eu sou? Vocês sabem? Chegar à definição? Ou vocês são levados com uma multidão que, sei lá, né, tem uma vantagem em seguir Jesus? E aí Pedro, então, os discípulos talvez ficaram em silêncio, amedrontados, porque aquilo era muito sério, parecia que Jesus estava começando a ficar cada vez mais sério com eles. E então Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus faz um baita de um elogio para Pedro. Pedro, não foi carne, isso daí não vem da sabedoria, de um conhecimento da sua mente, mas essa declaração que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, é o meu Pai que abriu a sua mente, esclareceu, iluminou a sua mente. Então imagine a satisfação de Pedro em receber um elogio de Jesus nesse momento. Só que alguma coisa estranha estava acontecendo com Jesus. Os discípulos estavam percebendo que ele estava cada vez sendo mais amoroso, continuava sendo amoroso, continuava sendo empático com o sofrimento das pessoas, mas ele estava cada vez mais olhando para Jerusalém e tratando de assuntos que ele teria que subir, era uma necessidade ele subir para Jerusalém e lá em Jerusalém ser entregue nas mãos da liderança, principalmente judaica, que o levariam a passar pelo sofrimento e morte. Jesus já estava falando alguns momentos isso. Falava de cada um tem que tomar a sua cruz e seguir ele. Como? Cruz era um símbolo, era uma realidade para as piores pessoas. Como que cada um agora tem que tomar a cruz? Sendo que ele vai carregar uma cruz. Ele é o rei, ele é santo. Não cometeu nenhum crime. Como ele pode chegar a esse ponto de sofrer nas mãos do liderança, morrer como bandido, e está dizendo para nós seguirmos ele nesse caminho? Então, o que os discípulos percebem é que Jesus começou a olhar só para Jerusalém. E cada vez mais ele está falando, é necessário, é necessário, é necessário. Como se fosse uma necessidade divina. Não é que não teria escape, ele está sabendo que talvez, possivelmente, por causa da mensagem, da rejeição e da perseguição da liderança e dos romanos, havia uma grande possibilidade de o projeto dele dar errado, porque ele era sábio. Então os discípulos podiam pensar que ele está pensando negativo aí e tal, né? Porque realmente a mensagem dele é muito contundente.
ele está rejeitando a tradição dos anciãos. Ele não está rejeitando o Antigo Testamento, o ensino de Moisés. Mas aquilo que eles acrescentaram, embolaram e cobriram a lei, Jesus era contra, não abria mão e não aceitava ser, maleável nessa questão, porque isso trazia sofrimento, trazia um peso para o povo. Então, Jesus continuava a ser contundente. Então, os discípulos pensavam que talvez Jesus estava falando de uma grande possibilidade, de um transtorno que ele poderia, de uma luta que ele poderia. Mas ele é poderoso, ele não vai deixar-se derrotar. Então, logo após Pedro ter falado de tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, quando Jesus assim vira o seu rosto em direção a Jerusalém, aqui você não vai encontrar em nenhum lugar um texto falando que Jesus virou o rosto. Aqui uma figura de linguagem dando a ideia de que Jesus começou a se concentrar em algo que vai acontecer para Jerusalém. Se fosse eu que soubesse que ir para Jerusalém era um problema, eu ia buscar outro caminho. Eu vou me concentrar aqui no norte e na Galiléia. Mas não, além de concentrar os olhos para Jerusalém, Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. E por isso que ele faz essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E vocês? Vocês sabem quem eu sou? E agora, o texto que nós vimos, depois de cerca de uma semana, Jesus tem um encontro bem particular, com pessoas especiais. É como se fosse agora a reunião com essas pessoas para dar os primeiros passos em direção a Jerusalém. Para aquilo que ele nasceu, para aquilo que ele viveu, para aquilo que ele se encarnou. Esse era o propósito da missão de Jesus. E agora, antes de dar os primeiros passos, assim, em direção, concretos, firmes, ele faz uma reuniãozinha, ele provoca uma reunião. E essa reunião, esse texto que nós vamos estudar hoje, que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 28 e 36, que fala sobre a transfiguração de Jesus, vai trazer essa ideia para nós. A divindade de Jesus anunciada, indicada, provada, testificada e confirmada na transfiguração. Até aqui não havia dúvida de que Jesus era um ser humano. Ele comia, bebia, suava, tinha sono, dormia, se cansava. A humanidade dele está perfeita aqui. E para os discípulos, eles foram acrescentando coisas no conceito que eles tinham de Jesus. Eles achavam que Jesus era um mestre, um bom professor. Primeiro, um bom estudante. Lá com 12 anos, ele foi lá e conversou com as autoridades e ele entendia das coisas. Então, era um bom estudante. Esse era o conceito que eles tinham de Jesus. Depois, Jesus, costumeiramente, ia para as sinagogas aos sábados, e segunda e quinta-feira também, e participava ali da conversa, do entendimento das Escrituras. Ele, além de ser um bom estudante, agora ele é um bom mestre. E agora ele está indo de sinagoga em sinagoga, em reuniões com os discípulos, e está ensinando como tem autoridade, e as pessoas se maravilhavam do ensino dele. E num desses momentos entrou um endemoniado e Jesus libertou esse endemoniado. Peraí, que negócio é esse? Daqui a pouco ele multiplica os peixes ali, ele faz uma pescaria durante o dia, que isso, vocês sabem como isso não é normal e certo. Daqui a pouco multiplica os pães, anda sobre as águas. Então, é um bom mestre, é um profeta. Quem ele é? Por isso que essa pergunta de Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas ainda eles tinham aquela ideia de que o Messias, o Cristo de Deus, esse eleito de Deus, fosse uma pessoa que nasceria de uma mulher, seria bem educado pelos seus pais, teria muita dedicação para aprender, seria fiel, seria um bom trabalhador, teria uma capacidade mental muito de esperteza, e aí Deus ia ajudando ele, e Deus ia moldando ele, até que ele se tornasse, então, o escolhido, aquele herói, como foi Moisés, como foi Davi, como foi Natã, como foi Josué,
como foi os profetas. Isto é, alguém que Deus moldaria até chegar um momento que Deus falaria: ó, esse cara, eu estou com ele. Então, para os discípulos, Jesus é assim. Só que a transfiguração vai trazer para nós que Jesus não foi uma descoberta de Deus no meio de um monte de homens, de um monte de rapazes, um monte de jovens, e Deus se agradou dele. Deixa eu pegar esse camarada. Como aconteceu conosco. No meio de uma multidão de pessoas iguais, ou melhores, ou piores que nós, Deus foi lá e, não porque nós éramos especiais, Ele, na sua vontade, na sua soberania, no seu agrado, resolveu nos salvar, e muitas vezes por causa da nossa ruindade, porque Deus quer nos salvar, nos transformar e nos mostrar que Ele tem poder de regenerar o ser humano, coisa que nada pode fazer isso. Então, conosco é assim, mas com Jesus não. Jesus já existia na eternidade com Deus. Ele era Deus com Deus. Deus subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nenhum momento Deus foi criado, mas Deus enviou o seu Filho para uma missão e gerou ele no ventre da sua mãe, Maria, através do Espírito Santo. Então, Jesus, pela divindade, por Deus, foi escolhido e morto antes da fundação do mundo. Era um planejamento, era um decreto. Então, a transfiguração ela é essencial nesse momento para ajudar tanto a nós agora, mas ajudar os discípulos e a igreja daquela época, que vai se formar, para entenderem que Jesus não foi uma pessoa que se tornou um subdivino, um cara que está bem perto de ser Deus. Não, Jesus é o próprio Deus. Os profetas, Moisés e tudo que existia, no caso de Elias, Eliseu, Davi, eles tinham conhecimento um pouco de quem era Deus. Cada um trouxe para nós um pedacinho, uma característica de Deus. Porque eles receberam uma revelação de quem era Deus, um pouquinho a respeito da mente de Deus. Mas nós vamos entender que Jesus não conhecia a mente de Deus. Ele tinha a mente de Deus. Por quê? Porque Ele era Deus. Então, a transfiguração de Jesus, ela foi anunciada para nós, ela foi indicada para nós, ela foi provada para nós, ela foi testificada e confirmada nesse momento da transfiguração. É um dos momentos mais sublimes da história da humanidade. Nós tivemos momentos sublimes, né? Quando Deus chega para Noé, escolhe a família de Noé, para Noé pregar, para salvar aqueles que creem. E só a família de Noé, 8 pessoas, creram e entraram na arca. O resto da humanidade daquela época foi afogada. Nós temos momentos sublimes onde Deus escolhe Moisés, vem libertar o povo e Deus manda pragas, e essas pragas destroem aquela confiança que os egípcios e a nação de Israel tinha nos deuses egípcios. Jogou tudo por terra. E Deus tira aquela nação através do êxodo, eles saem, atravessam o Mar Vermelho, e quando os soldados do exército do Egito vai tentar seguir os hebreus, eles morrem afogados. Deus destruiu aquele império que governava naquela época. 40 anos de deserto, Deus preservando, tanto de forma física, alimentar, a questão de roupas, contra animais, contra os povos inimigos, ali no deserto. Nenhum povo sobrevive 40 anos num deserto sem nada, mas Deus deu comida e água. Deus deu vitórias para Josué, Deus conquistou a terra para a nação de Israel, e Deus preservou a nação de Israel até Jesus e até hoje. É a única nação que tem mais de 5.700 anos. Mas não tem momento mais especial do que quando a humanidade de Jesus foi anunciada e testificada. Não tem um encontro mais especial que com esse. Algo semelhante vai acontecer no batismo de Jesus. Algo semelhante aqui também. É certo que a cruz é um momento todo especial, porque era o cumprimento do que vai acontecer aqui. E muitos mais momentos Deus está fazendo. O momento que nós
fomos iluminados pelo Espírito Santo, fomos convencidos pelo Espírito Santo e cremos em Jesus. O poder da ressurreição de Jesus veio em nós e gerou a nossa salvação. Nós somos recriados por Deus, nós somos ressuscitados por Deus naquele momento. E tem um momento ainda que, quando Cristo vai vir, Ele vai ressuscitar os que já morreram em Cristo e vai nos transformar, vai revestir esse corpo de incorruptibilidade e vai revestir esse corpo de imortalidade. Então, tem momentos na história grandiosos, mas esse momento, para mim, é muito especial. Vamos estudar esse momento? Capítulo 9 de Lucas, versículo 28 e o 29. Esses dois versículos vão mostrar essas ligações íntimas de Jesus. Cerca de 8 dias depois, isto é, dos ensinos de Jesus a respeito da cruz, que ele voltou os olhos para Jerusalém, sobre aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos. Então, mais ou menos uma semana aí, Lucas fala 8 dias, cerca de 8 dias, outro evangelho vai falar cerca de 6 dias. Então, eles contavam, tanto a contagem grega e a romana era um pouco diferente. Então, é mais ou menos uma semana. Nós temos que entender desse jeito. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, que Jesus falou que ele estava indo para Jerusalém, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Tinha 12 discípulos. Jesus escolheu 3 e levou eles consigo. E subiu ao monte com o propósito de orar. Nós abrimos o culto hoje falando sobre oração, a importância da oração. E se tem uma coisa que Lucas, que é médico, dá ênfase, é na vida de oração de Jesus. E principalmente Lucas, que é médico, vai dar ênfase no ministério do Espírito Santo, na vida de Jesus e depois na vida da igreja. Alguém que é cientista, que é lógico, valoriza aquilo que é espiritual, que a gente não consegue entender. Como que eu falo aqui sem ver Deus e Ele me ouve? Como que o Espírito Santo age? A ideia de Espírito é vento, é ar. Nós não conseguimos, o mundo racional, o mundo mecânico, não consegue entender essa atuação da oração e da ministração e da vida, das ações do Espírito Santo. E Jesus pega, então, Tiago, Pedro e João e sobem para o monte. Esse texto aqui é interessante. Lucas, que é o mais detalhado, ele não detalha algumas coisas que poderiam ser muito importantes. Porque o propósito desse texto é falar que Jesus é Deus. E ele omite várias coisas que trazem para nós curiosidades. Primeiro, por que só os 3 discípulos, se ele tinha 12? Lucas não explica isso. Só sabemos que o mais chegado de Jesus era João. E Pedro sempre estava junto. Tiago também estava junto ali. Mas tem Filipe, que era muito carinhoso, André, Natanael, que o coração dele era muito verdadeiro. Mas por Tomé, que bem esperto, bem atento com as coisas. Por que só esses 3? Não sabemos. Essa é uma coisa interessante que o apóstolo João faz. Ele dá ênfase nisso. Algumas coisas Deus revela e declara e decreta. Mas nós não entendemos, nós não conseguimos explicar. A ordem de Deus é creia, e nós seguimos em frente. Maria concebeu do Espírito Santo. Como foi isso? Não sei, mas creia. E isso aconteceu. E o próprio Jesus dá esse alerta: muito mais bem-aventurados serão aqueles que não viram tudo isso que aconteceu em Jesus e vão crer. E nós cremos, não vimos isso que Jesus Cristo fez. E algumas coisas, a própria nossa conversão, o nosso nascimento do alto, nós não sabemos explicar como que o Espírito Santo gerou, nos convenceu e gerou esse novo homem. Nós não sabemos, mas percebemos que algumas mudanças aconteceram e algumas direções, a compreensão aconteceram na nossa vida. Então, primeiro, nós não sabemos por que Jesus Cristo escolheu somente Pedro, Tiago e João. Aí subiram ao monte. Que monte?
Tinha vários montes. Agora, por que os autores do Evangelho não nos dão para nós o nome desse monte? Alguns suspeitam, talvez fosse o Monte Hebron, o Monte Sião, Monte Nebo. Alguns até acham que foi um monte que tem 3.800 metros de altura, mas só se conseguia chegar ali por 2.500. Então, monte é monte. E na nação de Israel, os montes eram bem altos. Então, talvez foi à noite. Subiram, cansaram. Mas o texto não fala qual monte. A minha desconfiança é que se fosse assim colocado no papel que foi tal monte, hoje esse monte estaria cheio de barraquinhas, de amuletos, tal, e a imagem de Jesus com luzinha saindo de dentro, e gente ganhando dinheiro. Porque é assim que funciona. Aquilo que Deus dá de bom, o homem transforma em idolatria e em negócio. Nós não sabemos por quê, mas o que sabemos é que Jesus saiu com um propósito específico para orar. Ele orava nos jardins, mas aqui ele foi para um monte e provavelmente bem alto. E aconteceu, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de branco brilhante. Aqui não é um milagre. Talvez ele fale, nossa, Deus ali produziu um facho de luz que refletiu ali. Por exemplo, Moisés, o seu rosto ficou brilhante. Ele subiu para receber os 10 mandamentos, ele saiu de lá, o rosto dele brilhava, o pessoal não conseguia olhar para ele, então ele teve que usar um véu. E esse impacto que Moisés teve ao ver a glória de Deus, que foi um impacto de fora para dentro, para o rosto dele, que estava somente externo, Moisés colocou o véu, e quando Moisés todo dia levantava, cada dia mais esse reflexo estava menor. Então, Moisés não tirava mais esse véu. Ele estava preocupado que o fato daquela clareza, daquilo que aconteceu no rosto dele, estar diminuindo, o povo ia desrespeitar ele. Olha o coração de Moisés. Ele queria manter aquela ideia de que ainda ele estava brilhando, mas foi um impacto de fora para o rosto dele. Mas aqui não é um milagre. Por quê? Porque aqui é um momento em que Jesus dá uma relaxada, dá uma suavizada. Aqui, esse texto, é um momento que Jesus alivia um pouco aquilo que ele segurou até agora. O Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas do mundo, de toda a criação, glorioso, se condensou a um bebê, a um feto. Nasceu como bebê, segurou toda a sua glória, toda a sua santidade, toda a sua justiça, para que as pessoas ao seu redor não fossem destruídas porque eram pecadoras. Esse é o grande milagre. E esse milagre vai seguir em frente até o momento em que Jesus, com todo esse poder, com toda essa justiça, vai suportar toda injustiça humana. Ele vai ser pisoteado, ele vai ser espancado, ele vai ser surrado, vão rasgar as costas dele, ele vai ser pregado e vai aguentar. Não somente o sofrimento, mas ele vai fazer com que a sua glória, o seu íntimo não exploda para fora e destrua tudo que havia de maldade. O maior milagre é Deus Todo-Poderoso, infinito, glorioso, puro, se condensar no corpo de um homem, semelhante ao de um homem, da forma de um homem. Então, aqui, Jesus dá uma... Sabe quando você... Acho que eu já tive experiência assim, compro um número de sapato errado, ou ganho um número de sapato errado, e o sapato é menor, e você vai para uma festa, e tem que caminhar, e está quente, e aí os dedos estão lá dentro assim, né?
Aqui, ainda bem que a gente tem lugares que você pode tirar o sapato e ficar numa boa. No Brasil não tem. E, de repente, você chega em casa e tira o sapato. Aí parece que o pé faz assim. Não é uma boa comparação. Mas é mais ou menos isso que Jesus fez aqui. E ele escolheu Pedro, Tiago e João para estarem nesse momento. Ele está orando, não para saber o que vai acontecer com a vida dele, porque ele já sabia, não para pedir autorização para o Pai para seguir em frente, mas para ter aquela comunhão íntima com o Pai que ele tinha em todos os momentos. Mas agora é um momento especial na sua vida. Ele direcionou seu rosto para a sua missão, para o seu propósito de vida, que era nos salvar, morrer por nós. E ele sabia como seria difícil para ele. E a maior dificuldade que lá na cruz chegaria um momento em que ele sentiria uma emoção, porque ele vai receber toda a nossa injustiça, ele vai morrer por causa do nosso pecado que foi colocado por ele, senão ele não morreria, mas porque ele vai receber toda a nossa condenação, ele não vai ser culpado. Ele vai receber o peso da nossa condenação. E ele vai sentir, vai ter a sensação de que o Pai o abandonou. E ele vai gritar, o grito mais. Lá na cruz, Jesus tem umas atitudes muito interessantes. Ele fala para João cuidar da sua mãe e a sua mãe cuidar de João. Ele vai, aquelas pessoas que estão abusando dele, insultando ele. Se você é filho de Deus, desça daí. O próprio criminoso vai zombar dele. Se você é todo poderoso, então faz alguma coisa, Shazam aqui e nos liberta. E Jesus ora por essas pessoas e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas o grito maior de Jesus vai ser: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo que ele nunca tinha sentido antes, que era aquela comunhão íntima com o Pai. Ele vai sentir a quebra dessa comunhão. Sentir, porque não houve quebra lá na cruz. Ele vai sentir a ira de Deus sendo derramada sobre ele. E ele vai experimentar a morte. Jesus sabia que isso ia acontecer. E ele tem controle até da hora que ele vai morrer. Então, ele sabendo de tudo isso que vai acontecer, ele começa a já intensificar cada vez mais esses momentos desse deleite que ele tinha da comunhão com o Pai, sabendo da obra poderosa, a obra difícil que ele teria que passar. Mas, ao fazer isso, então ele dá uma relaxada. E ele revela a sua glória. O seu rosto teve aparência como se fosse de sol, e a sua roupa como se estivesse luzes saindo. Lucas não explica muito, só explica que houve algo semelhante com Moisés, que Deus se manifestou no passado, que foi uma transfiguração, mostrando a divindade de Jesus sendo provada aqui. Versículo 30. Lucas continua, ele recebeu as informações desses 3 homens, que se tornaram testemunhas desse evento, e Lucas fala o seguinte: e eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. A pergunta: como que foram reconhecidos? Nós não sabemos. Não houve aqui uma introdução, uma apresentação, não sei. Mas foi registrado que 2 homens falavam com ele, e eram Moisés e Elias. Moisés, aquele que trouxe a legislação para a nação de Israel. A nação de Israel precisava de terra, povo e lei. Deus, através dos anjos ministrando na vida junto com Moisés, entregou a lei para a nação de Israel. E eles estavam seguindo até essa época de Jesus. Acrescentaram muitas coisas indevidas. Mas a nação de Israel foi preservada por causa dessa lei. Então, Moisés é um instrumento de Deus
para formar a nação de Israel. Quando o povo abandonou a lei, os reis abandonaram a lei, não havia surgimento de anciãos, os sacerdotes e levitas não cumpriam a tarefa de ensinar o povo, então Deus tinha que disciplinar o povo. Então Deus levantou homens para trazer uma mensagem de condenação, mas também de consolação. Uma mensagem de juízo, que eles seriam disciplinados, mas Deus não abandonaria eles porque tinha uma aliança com eles. E na onde que eles fossem, Deus traria de volta e restauraria a nação de Israel. Esses homens que Deus usou para pregarem a vontade de Deus, a advertirem a nação de Israel, de acordo com a aliança que eles tinham abandonado, eram então os profetas. A palavra profeta não é alguém que adivinha ou fala uma coisa muito estranha. É alguém que prega no nome de Deus. Pró significa no lugar de, feta vem da palavra falar. Então é alguém que recebia uma mensagem e falava no lugar de Deus. Homens iguais a nós, simples. Em algum momento Deus dava uma informação para esse profeta, as coisas que não estavam ainda registradas nas Escrituras. Mas todos os profetas, eles vão usar a lei que já tinha sido escrita para elaborar a sua mensagem. É aquilo que nós fazemos. É aquilo que os professores de crianças fazem. Olham para as Escrituras, olham a situação das crianças, vê o que eles precisam e pregam para eles. É aquilo que eu faço, é aquilo que a igreja está fazendo em todo lugar do mundo. Moisés representava a lei e Elias representava, então, os profetas. O ministério profético começou com Elias. Moisés foi profeta, mas ele foi legislador. Houve outros profetas desconhecidos. Tem profetas que escreveram, outros eles surgiam, traziam uma mensagem, mas não escreveram nada. Mas aqui nós temos dois representantes dos instrumentos da revelação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento anunciou Jesus, a vinda do Messias, a promessa do Messias. O Antigo Testamento mostrava a qualidade da nossa natureza, que nós somos pecadores. O Antigo Testamento mostra que nós estamos trabalhando com um Deus, que existe um Deus puro, um único Deus, e que por causa que nós nos rebelamos lá no princípio em Adão contra Deus, a ira de Deus está sobre nós. E os sacrifícios apontavam que havia necessidade da morte para aplacar a ira de Deus sobre nós. Moisés trouxe essa informação para nós, Deus usando ele. E depois que o povo não deu atenção a Moisés, Elias, então, e outros profetas que seguem, vão trazer para nós esses alertas. Deus quer se revelar fiel. E aqui essas duas pessoas representando, chegam aqui e conversam com Jesus. Todos os profetas, mesmo quando profetizavam, não entendiam claramente o que ia acontecer. Esse negócio de Deus um dia trazer o Redentor, o Messias, o Salvador, o Remidor. Os próprios profetas escreviam e falavam, mas como que é isso? Eles escreviam, e uma virgem conceberá. Como assim? Miqueias escreveu e não conseguia entender. Eles escreveram parte do todo da revelação. Agora Jesus vem, ele é o todo. Essa revelação que Jesus traz, Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 4, nós estudamos sexta-feira, mostra que é uma revelação superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, aos sacerdotes, porque Jesus é o próprio Deus. Não sei o que eles estavam conversando, assim, em pontos específicos, mas o versículo 31 fala a respeito do que eles batiam papo, Jesus com Moisés e Elias. Veja o versículo 31, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus. Em outras traduções vai falar que fala da partida de Jesus, da saída de Jesus. Mas essa versão aqui ela já aponta para aquele momento da crucificação de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O olhar dele estava para Jerusalém, então eles falavam como agora esses dois homens, Moisés e Elias, estavam entendendo. A pergunta é, por que Moisés e Elias estão em glória? Elias, nós sabemos que, num determinado momento, Elias foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. Então, ele não morreu. Mas Moisés, nós sabemos que morreu, e o texto lá de Josué fala que ele foi enterrado por Deus e deu uma localização. Então, o corpo de Moisés foi enterrado. Agora, como Moisés está aparecendo aqui?
Em Judas, capítulo 9, Judas fala a respeito de que nós temos que ter cuidado cuidado de não desrespeitar a autoridade sobre nós. E o exemplo que Lucas fala é que Miguel, quando contendia com Satanás, contra o diabo, a respeito do corpo de Jesus, não ousou usar palavra difamatória contra Satanás. Miguel tinha perseverado na obediência a Deus, foi mantido em santidade, e Satanás agora quer pegar o corpo de Moisés, e Miguel está lutando contra ele, e Miguel não ousou dizer uma palavra assim de insulto contra Satanás. E Miguel então fala: o Senhor te repreenda. Um anjo que sempre trabalhou nas batalhas de Deus, não ousou dizer palavra difamatória com alguém que tinha, no passado, até um grau superior a ele. Ele falou: o Senhor te repreenda. Agora, esse texto, Judas, capítulo 9, versículo 9, fala de uma briga que Miguel teve com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Deus o enterrou, e aí Satanás queria o corpo de Moisés, e Miguel veio lá e interferiu, e a ideia parece que Miguel venceu e levou o corpo de Moisés para algum lugar. Não fala mais nada na Bíblia. Dá para nós inferirmos alguma coisa nesse sentido. Que Deus ressuscitou o corpo de Moisés, ressuscitou Moisés, mas ainda na sua humanidade. Da mesma forma que algumas pessoas foram ressuscitadas, tipo Lázaro. Lázaro foi ressuscitado e morreu novamente. Várias pessoas. Quando Jesus morreu ali na cruz, os túmulos foram abertos e as pessoas foram ressuscitadas que tinham morrido naqueles dias, naquela semana ali, e saíram passear nas ruas. A gente nunca viu, a gente não pensa muito nesse momento. Imagine como foram os caras voltando para casa. Oi, estou aqui de novo. Imagine a bagunça que houve ali em Jerusalém com essa ressurreição das pessoas por causa da morte de Jesus. É estranho, né? Parece aqueles filmes que a gente assiste assim, né, de zumbi, alguma coisa assim. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? A Bíblia também não fala, mas dá para imaginar. A arca foi escondida por Deus. Por quê? Uma vez a nação de Israel, por causa do seu pecado, Deus enviou serpentes abrasadoras. Não sei o porquê disso, mas que as pessoas eram picadas e morriam. Aí o povo se arrependeu, entendeu que estava pecando, clamaram a Deus, e Deus mandou Moisés fazer um bastão alto, assim, um ferro, de bronze com a imagem dessa serpente. E a ideia é que todo aquele que olhar será salvo, apontando para Cristo. Aquele que olhar para Cristo pendurado será salvo. Aquele que olha para Cristo, que ele morreu ali na cruz, será salvo. Então, era um bastão assim, profético. Então, as pessoas que creram nessa solução que Deus resolveu, eram curadas. Sabe o que aconteceu muito tempo depois? Esse objeto que Deus criou passou a ser uso de idolatria. E Deus, então, mandou destruir com muita ira. Então, geralmente é isso. Deus criou a arca para o povo entender a redenção de Deus. O povo começou a idolatrar. Nós temos a arca, nunca vamos ser destruídos. Usaram como amuleto. Quando Jesus vem, a mesma coisa fizeram com o templo. Eles entendiam que o templo tornava eles invencíveis. Isso é usar algo que Deus deu como amuleto e não a pessoa de Deus. Então, nós temos Moisés aqui, possivelmente, numa glória que conservou ele como ser humano normal, mas que vai passar pela morte. E Lucas aqui ainda não morreu. Olha, desculpa, gente, eu sei. Eu estou viajando hoje, estou saindo para tudo quanto é lado, mas eu não estou resistindo. Falei para vocês que esse texto aqui é muito legal. Olha dois detalhes aqui.
o povo queria água, e Moisés reclamou para Deus. E Deus falou assim, ó, fere a rocha, vai lá, dá uma pancada na rocha, vai sair água. Moisés foi lá e obedeceu. Pouco tempo depois, o povo, queremos água, você não é um líder e tal. Moisés se irou. Chegou para Deus, ó, o povo está querendo água de novo, não aguento mais esse povo. Aí Deus falou assim, vai lá, na mesma rocha, e ordena agora para a rocha dar água. Não mais tocar, não mais ferir a rocha. Moisés, naquele ímpeto descontrolado de ser humano, eu acho que não tem ninguém que se descontrola diante de uma pressão, né? Todos nós temos muito controle sobre nós, a gente não faz besteira, né? Mas diante daquela pressão, daquele negócio, mesmo tendo falado com Deus, Moisés foi lá e, em vez de ordenar para a rocha, o que ele fez? Ele deu uma pancada na rocha. Ele não teve controle próprio, e ele, como representante do povo, mostrou isso diante do povo, desobedeceu a Deus. Somente por causa disso, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Ele ficou 40 anos com o povo, chegou assim, antes do Rio Jordão, olhou a terra prometida, sabia que o povo ia entrar, mas ele não ia pisar. E Moisés começa com uma conversa meio, Deus, eu ainda não vi tudo a seu respeito, eu queria, sabe? Deus falou, chega, não vai entrar, pronto, acabou. O próprio Deus perdeu a paciência com Moisés. Então, Moisés morre, ali o corpo é enterrado, tem essa briga do diabo com o Miguel, e aí o povo, puxa, né, Moisés trabalhou tanto para Deus, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois 40 anos nessa caminhada aqui, e não entrou na terra prometida. Que Deus injusto. A pergunta que eu faço para vocês, Moisés já pisou na terra prometida? Na transfiguração. Todos esses anos, agora na glória, na companhia de Deus, vamos pensar, né, se ele estava assim preservado, o seu corpo ali junto com Deus, tudo é preservado, né, vamos pensar assim. Deus ajudando Moisés, fazendo o que Moisés esperasse, para de repente Deus, Moisés, desce lá agora, Elias, Moisés, desce lá, você tem um encontro com o meu filho lá. E aí ele desce e pisa na terra que ele não pôde pisar naquele momento lá atrás. Ao meu ver, esse momento de transfiguração é muito mais grandioso do que aquele momento que Moisés ia pisar a terra prometida. Um princípio bem bobo, que a gente pode dizer, algumas vezes a gente sofre tanto porque Deus não dá alguma coisa para nós, mas se somos fiéis e aceitamos as condições de Deus, Ele sempre vai nos colocar no momento melhor, no momento mais glorioso. Não para a nossa glória. Moisés não estava se gloriando aqui, ele participou de um momento onde que a intimidade do Filho de Deus, aonde daqui a alguns minutos o Filho de Deus ia realizar a maior obra de Deus, que é a redenção de nós pecadores. Então eles apareceram em glória e falavam da morte. A palavra aqui usada para morte, êxodo, isto o êxodo foi a saída do povo de Israel do Egito, o êxodo, a saída. Aqui Jesus vai sair e ele vai encarar uma missão terrível, uma batalha terrível, mas no final ele vai dar descanso. Moisés saiu com o povo do Egito, passou o Mar Vermelho, 40 anos no deserto, povo murmurando, uma batalha terrível, inimigos tentando a morte. Mas Moisés chegou até o ponto de colocar o povo na terra de descanso. Jesus fez isso por nós. E ele falou que somente ele podia fazer, os discípulos não iriam com ele nesse caminho que ele ia atravessar, que era o caminho de morte. Esse momento que Jesus vai fazer é um momento mais intenso, mais desafiador do homem Jesus, o homem Deus. Então, essa palavra que é usada por Lucas e os profetas aqui, Elias e Moisés, estão falando sobre o êxodo de Jesus, que ele passava por algum processo e ia levar, ia sair. É interessante que nós podemos comparar, e João acompanhou, quando Jesus veio para João para se batizar,
João olhou para Jesus e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que leva embora, que provoca o êxodo do quê? Dos nossos pecados. Então, o êxodo de Jesus aqui vai ser difícil para ele, mas ele vai carregar os nossos pecados, a nossa condenação, e vai levar embora sobre ele. E vai nos trazer justiça para aqueles que creem. Então, esse êxodo, essa tarefa que envolve a morte e o sofrimento, estava nos profetas, estava nos livros de Moisés. Os homens não entendiam direito, mas aqui Moisés e Elias, agora com maior compreensão, eles estão conversando sobre Jesus. Será que eles estão encorajando Jesus? Será que estão falando, Jesus, não desista? Não. Eles estão conversando. Eles estão cientes. Moisés, ele sabia, ele tinha um sentimento do que Jesus estaria sofrendo e passando, e que Jesus nunca ia desistir dessa obra. Ele enfrentou o diabo lá na tentação, e ele nunca vai desistir. Apesar de ter essa coragem, ser Deus, estar se refletindo a sua glória, ele sofria as nossas tentações, as nossas angústias, o nosso sofrimento. Não foi brincadeira o que Jesus passou. Falando sobre Moisés, um outro aspecto, Moisés e Elias. Então, se Moisés foi ressuscitado por Deus, Elias nunca morreu, tiveram no Monte da Transfiguração, e em Apocalipse, durante a tribulação de 7 anos, vai aparecer 2 homens que vão pregar contra o anticristo, a besta e o falso profeta. Eles vão estar pregando contra. E vai chegar um momento que eles vão morrer e vão ser ressuscitados por Deus. Vão morrer, vão colocar os seus corpos numa praça lá em Jerusalém, e de repente, ao vivo e a cores, todos os celulares vão estar vendo. É interessante que antigamente a gente achava impossível isso. Quando a volta de Cristo fala, todo olho verá, mas como? Hoje é possível. E esses 2 homens esses 2 profetas vão ser ressuscitados. É interessante, não dá o nome desses 2 profetas, mas fala o que eles fazem, o poder que eles têm, e que é semelhante a Moisés e Elias. Vão ser Moisés e Elias? Não sei, mas é uma bela de uma coincidência. Vamos embora. Versículo 32. Pedro, aqui o que Lucas faz? Não é uma sequência. Lucas ele fala, então, que Jesus foi orar, levou Pedro, André e Tiago, o seu rosto, as suas roupas resplandeceram, Elias e Moisés estavam conversando com ele sobre a morte. Então, Lucas relata. Aí Lucas volta para o começo para falar sobre os discípulos que foram com Jesus. Então, ele fala assim, Pedro e seus companheiros, 2, estavam caindo de sono. Então, no começo aqui. Por quê? É fácil de explicar. Subir o monte à noite, né? O cansaço, a sede, e quanto mais altitude, quanto menos oxigênio, o seu corpo tende a ficar bem para baixo. Eles estavam ali, estavam exaustos. A ideia não é só sono, eles estavam exaustos por essa caminhada, por essa subida. Então, Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, não aguentavam mais. Né? Aquela ideia que você está em colapso, você deita e quer fechar os olhos. Mas, então volta para aquilo que aconteceu. Conservando-se acordados, eles foram despertados por aquilo. Claro, né? Era comum Jesus sair com os discípulos e orar. E o que era comum quando Jesus saía com os discípulos para orar? Isso aconteceu no Getsemane. Jesus orava e eles dormiam, não aguentavam. Lá no Getsemane, antes de ser preso, Jesus está orando com eles, quando Jesus volta, eles estão caindo de sono. Jesus fala, poxa, vocês não são fracos mesmo, hein? Nem para ficar aqui acordado do meu lado aqui. Quer dizer, é uma coisa normal, o ser humano. Aqui mostra não a divindade de Jesus em aguentar. Ele era um homem forte. Ele era um pau para toda a obra, era um carpinteiro, era um cara que fazia construções de casa. Era o trabalhador braçal da época. E ele tem essa resistência, ele não dá sossego para ele mesmo.
Então estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aí ninguém fica acordado, ninguém dorme numa hora dessa. A ideia aqui é que essa glória de Deus desperta até o nosso cansaço físico. Eu não sei se eu posso fazer essa aplicação para mim. A glória de Deus hoje, ela se manifesta de uma forma diferente, mas ainda é a glória de Deus. Quando a gente canta, a glória de Deus está aqui. Quando a gente ora, por mais simples seja a nossa oração, por mais que tenha erro, a glória de Deus está aqui. O Deus está aqui, o Espírito Santo está em nós e está no nosso meio. Quando a gente contribui, a glória de Deus está aqui. Quando a gente prega ou ouve a palavra de Deus, a glória de Deus se manifesta. Por que um simples cansaço hoje é uma razão suficiente para eu não participar de um momento de 2, 3, 4 horas, vamos supor, aí até sair de casa, se preparar até... hoje não. Será que Deus precisaria aparecer um anjo brilhante, provocar uma grande coisa, para a gente ir participar da manifestação da glória de Deus? Por que a gente tem pouco interesse? Qualquer coisinha é suficiente, qualquer unha encravada, qualquer aborrecimento nos afasta da manifestação da glória de Deus. Mas algumas coisas que nos despertam interesse, a gente não manifesta cansaço. Se a gente tem interesse, se é interessante, se é uma coisa legal, eu suporto, eu aguento. Era justificável esse cansaço dos discípulos. Eles foram com Jesus, foram chamados por Jesus. E ao entrar em colapso, eles não estavam se aguentando, mas a manifestação da glória foi suficiente para tirar eles. Aquele cansaço vai para algum lugar, some. E é isso que acontece conosco. Algumas vezes a gente fica na batalha, vou, não vou. Aí a gente fala, a avó vai, talvez, né? Mas, quando vamos, já reparou que... A gente fala, como que eu aguentei? Como foi gostoso? Como Deus falou no meu coração? Porque a glória de Deus se manifestando. A glória de Deus, ela desperta o nosso cansaço. Agora, se nós dermos margem, atendermos ao que o nosso corpo está pedindo, nós perdemos alguns privilégios. Imagine se os discípulos estivessem dormindo ali. Se Pedro, então, não aguento, pessoal, vai lá com Jesus, vou dormir aqui. Terminasse tudo aquilo lá e Tiago, Pedro, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Se fosse Tomé que tivesse dormido, só vendo de novo. Só para a gente pensar um pouquinho. Versículo 33. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, quando Moisés e Elias então começaram a se afastar de Jesus, Pedro disse, Mestre, bom estarmos aqui. Olha que momento gostoso. Pedro, Tiago e João, Moisés, Elias e Jesus refletindo na glória. Agora Moisés e Elias começam a sair. Pedro, nossa, já está acabando? Mestre, é muito bom estar aqui. Esse é o desejo nosso. Nós queremos conforto, alegria, sossego. Queremos encontrar o nosso paraíso. Nós não queremos luta, não queremos sofrimento. Mestre, olha, você tem falado muito de sofrimento em Jerusalém. Vamos ficar aqui. O povo que vem aqui e ouça do Senhor. Olha, pão o Senhor pode dar a qualquer hora. A água o Senhor pode dar. Se alguém estiver doente, o Senhor pode curar. Vamos montar o nosso ministério aqui. Para que ir para Jerusalém? Então, nós temos essa tendência do comodismo, de buscar alguma razão, mesmo que sabemos a respeito da vontade de Deus, a gente quer buscar alguma razão, uma racionalização, para agirmos de acordo com o que queremos, esse conforto. Mestre, bom é estarmos aqui. Não era bom mesmo? Se você estivesse lá, não seria bom? Maravilhoso. Façamos 3 cabaninhas aqui, 3 casinhas, 3 tabernáculos aqui. Então, olha, o Senhor fica numa, Moisés fica noutra,
E Elias fica no outro. O povo vai vir aqui, nossa! E a gente monta um pedágio ali embaixo, né? Judas cuida do pedágio. Façamos 3 tendas. Isso Pedro não falou, pode ficar tranquilo. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Olha o que Lucas comenta. Lucas escreveu bem depois. Lucas comenta, porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Se tem uma pessoa que se revela que não sabe o que está dizendo, mesmo com boas intenções, esse é o Pedrão. Por quê? Ele abria a boca antes de pensar. Ele era o parpiteiro. Ele racionaliza segundo a ótica humana, a prática humana. Ele era um pescador, enfrentava mar. Várias vezes ele teve que tomar decisões do que fazer, do que não fazer. Ele tinha experiência humana, tinha um negócio, uma empresa. Mas várias vezes ele vai expor a sua ideia e vai levar bordoada. É forte isso que está aqui no final do versículo. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Por que ele não sabia o que estava dizendo? Porque há muito tempo Jesus vem trazendo para Pedro essa ideia. É necessário que eu vá para Jerusalém, é uma necessidade divina. E quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Na outra página, Jesus fala que vai para Jerusalém, Pedro fala, não, de maneira nenhuma, eu vou te defender, olha, eu tenho a minha peixeira aqui, eu sou homem forte, pode confiar em mim. Jesus fala para ele, Pedro, arreda de Satanás, você cogita das coisas dos homens. Mesmo que fosse uma boa intenção, mesmo que fosse uma experiência, um cara sábio na visão humana, mas ele não estava entendendo os propósitos de Deus. É um carinho grande que ele está falando. Jesus, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Uma coisa bonita. Ele falou, olha que legal. A gente nem precisa de luz, é só o Senhor aí mostrar a sua glória, tudo isso aqui vai ser iluminado. Eu não sei, eu estava pensando, será que alguém em algum lugar viu alguma coisa no monte, se fosse de noite? O que ia acontecer lá? Eu não sei. Versículo 34. Então, o que a gente viu no versículo 33, que a glória de Deus desperta a letargia mental. Somente a glória de Deus pode transformar as nossas razões, o nosso entendimento, a nossa experiência, em verdade. Algumas vezes nós aprendemos, ouvimos a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas não deixamos a nossa razão ser submetida pela vontade, pelos planos de Deus. Não abrimos mão do nosso conhecimento, da nossa lógica, do nosso apego à nossa experiência. Isso é letargia, isso gera uma demora. E Jesus, quando está prestes a enfrentar a prisão, ele faz uma reunião, a última ceia, e ele fica mais ou menos ali 3, 4 horas conversando com os discípulos. E ao conversar com os discípulos, Jesus fala para eles, vocês estão demorando muito para compreender. Quando Jesus começa a falar, eles começam a dar palpite, e Jesus, não é assim, não é assim. Aí eles ficam quietos. Aí Jesus continua, vocês não vão falar nada mais? Então, nós somos dominados por uma letargia mental e espiritual. Nós temos dificuldade para entender aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é plano de Deus, o que Deus está realizando com a igreja, com a minha vida e com o povo de Deus, e que Deus vai realizar no futuro. Nós ouvimos, mas temos dificuldade, porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Vai até chegar um momento em que Deus vai ter que nos dar uma quebrada. Vai dar uma bronca em nós. Não tem nada de errado que as nossas experiências nos ajudem a entender a vida e planejarmos a vida. A vida precisa de planejamento, mas esse planejamento, algumas vezes a gente faz um planejamento, aí a gente ora e dá o papel para Deus, bate o encã aí, Deus. É o meu decreto. Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai mudar o planejamento dele
e colocar o nosso planejamento para viver. Então, nós lemos a palavra de Deus, sabemos o que Deus quer realizar, sabemos o que nós somos aqui na terra, mas a gente não concorda com Deus. E aí estamos até expulsando o inimigo de momentos em que Deus que está fazendo as coisas. Não chegamos a cometer o mesmo erro, mas os fariseus achavam que tudo aquilo que Jesus fazia era no poder de Satanás. Era o maior absurdo. Pessoas que estavam vendo as obras de Cristo e achando que quem estava capacitando Jesus era o próprio Satanás. E aí aparece mais um personagem nessa história. Eles estavam quase dormindo, vem aquela transfiguração de Jesus, aparece Moisés e Elias, se conversam, e eles estão de olho, estão ouvindo ali. E daqui a pouco, quando Moisés e Elias estão indo embora, acontece isso. Enquanto assim falavam, isto é, Jesus e Moisés e Elias falavam, veio uma nuvem e os envolveu. Então, lá em cima, né? E ficaram com medo de entrar na nuvem, que parece que é uma nuvem meio diferente aqui. E dela, do centro da nuvem, veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, o meu eleito, escutem o que ele diz. É a ele que vocês devem ouvir e saber tudo o que é referente à vida de vocês. Ele que é a autoridade. Não é mais Moisés. Moisés foi usado por Deus, mas para apontar para Jesus. Elias foi usado por Deus para apontar para Jesus, mas Jesus é a palavra final. Paulo usou os ensinos de Jesus para ensinar a igreja. Os discípulos confirmaram a mensagem de Jesus, estabeleceram a igreja. Ninguém pode mudar os ensinos de Jesus. Mesmo que seja apóstolo, mesmo que seja um profeta, ninguém. Não existe nenhuma outra revelação que nós precisamos receber, a não ser a que já está registrada nas Escrituras que foram anunciadas para Jesus. Então, mesmo que Pedro, vamos fazer 3 cabanas, vamos morar aqui, vai ser tão legal, o próprio pai interfere. Este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Ele é o meu eleito, ele é escolhido, não porque ele se tornou bonzinho, não. Ele da Trindade é aquele que iria fazer essa missão. A ele, somente a ele, ouçam. Aquilo que ele fala e aquilo que ele mostrou para vocês, aquilo que ele revelou. E aí, essa afirmação é muito séria, porque Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Ouviste que Moisés disse: eu, porém, vos digo. Então, Jesus é a palavra, ele é superior a qualquer outro tipo de revelação. E não há necessidade de um upgrade da revelação que Jesus nos trouxe. E aqui esse texto revela o prazer, essa satisfação, esse agrado que o Deus Pai tem com Jesus. Não porque ele se tornou, ele sempre foi, Jesus sempre foi o agrado de Deus, antes até da encarnação, por toda a eternidade. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Nós temos que ter muito cuidado ao ouvir vozes, aonde buscar socorro, aonde buscar solução. É Jesus primeiro. E aí no versículo 36, vai mostrar para nós um privilégio imensurável que eles tiveram. Imagine você ser convidado, não por merecer, não pagaram ingresso para esse evento. Só que tem uma coisa estranha aqui, versículo 36, mais uma coisa estranha. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Então, a nuvem os envolve, Moisés e Elias estavam indo, a nuvem os envolve, eles não querem entrar na nuvem, ouvem uma voz, é o Deus Pai falando, daqui a pouco, quando perceberam, só Jesus está sozinho. O que está escrito é estranho, mas o que aconteceu também, não é todo momento que você tem uma experiência igual. Eles ficaram calados, os discípulos então ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Por quê?
Será que a experiência foi tão traumática assim que os caras desceram, um olhando para... beliscando, né? Será que é por causa disso que eles... Acho que os discípulos, se é por causa disso, então, quando eles se juntaram, os discípulos, o pessoal, e daí, como é que foi lá? Legal. O que aconteceu? Foi bom. Cansativo. Parece que eles agiram desse jeito. Mas não agiram somente por causa do impacto do momento, do que aconteceu, da transfiguração de Jesus. Ao meu ver, quando acontece uma experiência assim, e acho que você é assim também, quando você passa por uma experiência assim, magnífica, acontece, você vai, ei, eu quero conversar com você, eu quero falar com você, você nem imagina o que aconteceu. Você está explodindo de alegria, porque você quer... Não tem mais, você não tem notícia de alguém que passou por aquilo. Então, você não vê a hora de contar. E quando você começa a contar, as pessoas vêm e querem ouvir. Uns vão ter inveja, uns vão ter... mentira, não acredito nisso. Mas a impressão é que eles vão descer com esse coração explodindo. Mas por que eles não contaram? Olha só Mateus capítulo 17. É a mesma história. Mateus acrescenta uma explicação aqui. Mateus 17, versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Não precisa explicar. Em todos os evangelhos, nos discursos de Jesus antes da sua morte na cruz, há várias coisas. Jesus cura uma pessoa e fala, não conte para ninguém. Aí você fala, Jesus está querendo ser conhecido, veio para ser conhecido, veio para as pessoas crerem nele. Por que ele faz uma cura e a pessoa sai contente? Lucas fala que as pessoas saíam pulando que nem cabrito solto dali do curral. E Jesus, peraí, não conta para ninguém. Por que não contar para ninguém? Porque não foi para esse propósito de provocar momentos gloriosos e aí se tornar rei. A necessidade divina é que Jesus fosse para a cruz. Qualquer coisa ali poderia ser complicado. O foco de Jesus está tanto na cruz, está tanto voltado para a cruz, que ele evita ter esses obstáculos promovidos até pelo seu ministério, pela sua cura, pelo seu poder. E agora falar, isso é uma coisa estupenda. Os discípulos falarem isso, depois, era muito fácil. Agora, esse negócio espalhar, e aí Jesus não seria nunca traído, a multidão não gritaria por Barrabás, a multidão invadiria ali a torre de Antônio, o palácio de Herodes, para salvar Jesus, para fazer um grande bem a Jesus. Mas Jesus não veio para ser salvo, ele veio para nos salvar, passar pela morte. Então aqui nós temos a explicação que Lucas não dá, que o próprio Jesus, agora imagine a dificuldade dos discípulos. Imagine agora esses três convivendo com os discípulos, sabendo de um segredo. Aonde um estava, o outro estava junto. E o outro falava, é verdade o que aconteceu mesmo? Eu não acredito. Até agora não sai da minha cabeça. Isso causou impacto. E isso vai fazer com que esses três homens sejam, após a ressurreição de Cristo, os testemunhas que vão morrer por essa verdade, para mostrar para nós que Jesus é Deus, é divino. Esse encontro foi inigualável, né? Algumas vezes, quando a gente tem alguns encontros, é muito legal. Ali estava Jesus, ele é o Messias, Deus homem. Ele não foi um homem somente que agradou a Deus, não. Ali estava o Messias, o Redentor, que é Deus e, ao mesmo tempo, o homem. 100% Deus, 100% homem. Nós vemos ali Jesus, que ele tem uma comunhão íntima com 3 discípulos, leva-os junto. Tem uma comunhão íntima com Moisés e Elias. Ele não veio para combater e destruir o legado desses homens. Tudo apontar para ele. E ele tem uma comunhão íntima com o Pai. Ali nós vemos a sua glória e da sua divindade. E ali nós vimos o foco de Jesus com a sua missão.
Ali está Pedro, João e Tiago, homens iguais a nós, que estavam prestes a dormir, mas foram acordados e foram corrigidos com a sua letargia. Nós temos Moisés, Elias, Moisés com o privilégio que ele perdeu lá atrás, mas homens que concentraram seu ministério em função de Jesus, conversando. Agora Moisés e Elias entendendo o que eles pregaram. Agora eles tendo aquele privilégio do a antessala da redenção. E nós temos o Deus, o Pai. Não uma energia, mas um Pai carinhoso, um Pai que olha para os seus filhos e se agrada de como o seu filho age. Mas também esse Pai é um Pai que olha para nós. E em alguns momentos ele vai falar, eis ali meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Em alguns momentos ele fala, esse aí meu filho amado. Mas Jesus fala, eu morri por ele. Ele é o nosso advogado, até contra as acusações de Satanás. Que nós vimos hoje que em Lucas 9, versículo 28 e 36, diz o seguinte, a divindade de Jesus anunciada, ela foi anunciada por Jesus, ela foi indicada ali na transfiguração, ela foi provada na transfiguração, ela foi testificada ali pelo Pai, por Moisés e Elias, e foi confirmada. Não sei se teria outra palavra para incluir aqui nessa frase, mas Jesus é Deus. Ele é verdadeiramente homem, Ele é verdadeiramente Deus. Somente Ele pode ser o nosso Redentor. Porque quem cometeu a culpa, o pecado, foi o homem. E esse pecado foi contra Deus. Então, somente Jesus pode nos reconciliar, fazer a paz. E isso é de graça. E nós recebemos por nossa fé. Algumas frases só para a gente pensar. Por causa de Jesus, temos agora uma ligação íntima com o Pai. Isso era impossível. Os sacrifícios não produziam isso. Mas por causa de Jesus, nós temos uma ligação íntima. Nós podemos orar em nome de Jesus e sabemos que essa oração vai chegar diante dele. Será que chegou? Feito em nome de Jesus, chega. O Espírito Santo dá uma corrigida no meio do caminho. Porque Paulo fala em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, né? Porque a gente não sabe como orar. E aí o Espírito Santo traduz essa oração ao chegar ao Pai. Então, se nós temos uma ligação íntima com o Pai, não desprestigie isso, não negligencie. Nós temos a Trindade habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Nós somos templos ambulantes do único Deus. Olha, não dá para entender como isso é possível. Nosso Senhor é glorioso, é digno de nosso louvor e adoração contínua. Nós não cantamos aqui para seguir nós estamos cantando, as pessoas estão ajudando a gente a louvarmos, a bendizermos, a falarmos palavras de honra, de louvor, do nosso coração para Deus. Então, eu devo tentar se concentrar melhor. Eu estou cansado, eu não entendo muitas coisas, mas foco, mais dedicação eu devo ter. Jesus é a revelação completa e perfeita a respeito de Deus. Devemos ouvi-lo, estar atento. Não ler a Bíblia para... Ok, li a Bíblia hoje. Ouça, leia, veja o que Jesus está falando e cumpra. O Senhor Jesus é o Rei que há de reinar perpetuamente em justiça e esplendor. Que Ele reine desse modo em nossas vidas desde já. Devo submeter a Ele como servo de um Rei magnífico. Eu sei que algumas vezes a gente serve alguns trastes, alguns tantocha aí, alguns chefes, donos de empresa aí, que a gente fala, caramba, o que eu fiz na minha vida para merecer isso? Mas, ao mesmo tempo, se você crê em Deus, está servindo ao Rei magnífico, glorioso. Aquele que nos capacita para o servir. Esse nunca será um traste. Ele é um Rei bondoso e que nunca vai nos abandonar. Amém?